Paz do Senhor Jesus, igreja. Glórias a Deus. Hoje eu vou estar lendo 2 textos e já quero pedir para a igreja abrir e se preparar, né? Que é 2 Samuel, capítulo 6, e depois Marcos, capítulo 11. Gostaria já de dizer que para mim é uma satisfação estar aqui em Salvador, né? Ministrando a palavra, e isso é um cumprimento da promessa de Deus sobre a minha vida, quando me disse que me levaria às nações, aos continentes, mas tudo é para a glória do nome do Senhor. Com o tempo você percebe que as promessas não são mais importantes, as promessas são apenas um meio, né? O Senhor pode te prometer carro, casa. Eu não acredito na teologia da prosperidade, mas acredito num Deus que proporciona prosperidade. Então o Senhor pode te dar tudo, irmão, de fato, casa, carro, família. Mas a verdade é que é possível ser infeliz com todas essas coisas. O Senhor pode te dar 1 milhão, 2 milhões, 10 bilhões. É possível ser infeliz com 10 bilhões. Então você percebe que aquilo que o Senhor promete é apenas um meio. O Senhor prometeu para você uma família. Agora, uma família abençoada depende da sua conduta diante de Deus, né? Agora, é possível ser infeliz com tudo aquilo que o Senhor promete, mas é impossível ser infeliz com o Senhor na sua vida, né? E é isso que eu tenho aprendido a ver no Senhor, ou a viver com o Senhor no cumprimento das promessas. Eu já quis tantas coisas. Hoje o Senhor tem me permitido ter tantas coisas, viver tantas coisas, que essa é a conclusão que eu chego. As promessas não são o mais importante. E o Senhor é mais importante do que as promessas. Eu agradeço a Deus pela vida da pastora Eudilânia, que tem sido para mim como uma mãe, não só no sentido espiritual, mas num sentido físico também, na vida real. Abriu a porta da casa dela para mim. Hoje eu tenho comunhão com sua família, com seus amigos. Então eu agradeço, louvo a Deus pela vida da pastora e pela vida da sua família também. Pela vida da Sil, que nos acompanha, né? Que também faz parte dessa família. A vida da Carla, a vida da Duda, que são minhas amigas que moram aqui. E eu as conheci da primeira vez que eu vim a Salvador ministrar. E desde então nós criamos um laço, né? São como também minha família aqui em Salvador. E louvo a Deus pela vida do pastor, né? Da pastora, que também abriram as portas desse templo para que eu estivesse ministrando a palavra do Senhor. E não posso deixar de agradecer a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, né? Não há nenhum problema, irmão, assistir a Copa do Mundo. Eu também gosto. Mas existem coisas melhores que a Copa do Mundo e você escolheu a melhor parte. Glórias a Deus, porque você não é bobo, né? Se não tivesse nada para fazer, Copa do Mundo. Mas aí colocaram assim: adorar ao Senhor ou Copa do Mundo. Opa! Adorar ao Senhor é melhor do que a Copa do Mundo. Outro dia a gente assiste. Nossa seleção não é nem a preferida, vamos falar a verdade. Agora a gente está aqui para adorar aquele que nunca perde, aleluia. Glórias a Deus. A seleção pode perder, mas ele não vai perder nunca. Glórias a Deus. Agora vamos ao texto sagrado. Nada contra a seleção, irmão. Nada quando ele vai falar, está falando contra a seleção. Não, eu quero que ganhe, mas a gente sabe que já foi melhor. Já foi melhor. Eu sou daqueles também, irmão, que vive criticando. Brasil o quê? Brasil, quando a seleção entra em campo, eu falo, vai, Brasil. Vai, Brasil. Mas hoje a melhor parte está aqui, irmão. Hoje a melhor parte é essa daqui. 2 Samuel, capítulo 6. Todos acharam? Glórias a Deus. Tornou Davi
a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, diga, carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Diga, carro novo. O carro era novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, alegravam-se com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos, aleluia. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Misericórdia. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, que significa contra Uzá, até o dia de hoje. Temeu a Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Glórias a Deus. Agora nós vamos para Marcos capítulo 11. Só para contextualizar, Davi, com uma boa intenção, estava tirando a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, né, para Jerusalém, que era onde ele morava, que era onde ele tinha estabelecido como capital do reino, Jerusalém. Ele está levando a arca. Colocaram a arca num carro novo, o carro era novo. E o carro naquela época não era carro como hoje em dia. O carro estava sendo puxado por boi, né? Às vezes era cavalos, nesse caso era boi. Os bois tropeçaram, a arca ia caindo. Uzá estendeu a mão para segurar a arca. O Senhor não gostou, que meteu a mão na arca e matou Uzá. Davi não gostou, falou: oxê, eu estou trazendo a arca para Jerusalém, o Senhor vai e mata Uzá, porque ele tentou segurar a arca para ela não cair, ficou com medo. E se perguntou: como que eu vou fazer para a arca chegar até Jerusalém? Agora a gente vai ler Marcos capítulo 11. Todos acharam? Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, diga, um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: porque o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Glórias a Deus por essa palavra. Você pode dizer amém? Num contexto, a arca do Senhor, ela está sendo levada para Jerusalém. Todo mundo quer estar perto da arca. A arca é o que simboliza a presença de Deus. A arca era o objeto de maior
importância, relevância para Israel. Ele era colocado no lugar mais sagrado dentro do templo, um lugar que ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, para expiação do pecado do povo. Quem entrasse no lugar onde a arca ficava dentro do templo era consumido na hora. A arca carregava-se a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. E Davi, com boa intenção, era uma boa intenção, era uma intenção inteligente, quis trazer a casa de Abinadab para Jerusalém, capital de seu reino, onde ele morava. Nesse caso, a arca estaria mais perto dele. Colocou a arca num carro novo, os bois tropeçaram, morreu, acabou. Davi deixou a arca lá. Num outro contexto, Jesus ele vai entrar em Jerusalém. E ele manda que os seus discípulos vão até um tal lugar onde eles vão achar um jumentinho. Não é um jumento, é um jumentinho, é menor do que um jumento, é um jumentinho. E ele diz, vocês vão achar ele preso. Vocês vão achar ele do lado de fora, vão achar ele na rua e vão pegar ele, vão trazer para mim. Quando alguém te perguntar, você vai dizer, o Senhor precisa dele. Na verdade, a gente sabe que Jesus não precisa de nada, é que o Senhor quer ele, né? O Senhor quer ele. Porque se Jesus quisesse um cavalo alado, ele mandava vir um cavalo alado. Se ele quisesse um Pégasus, aquele cavalo que voa, um unicórnio, era um unicórnio. Se ele quisesse, irmão, legiões de anjos, ele mandava vir, porque foi o que ele disse para Pedro. Pedro, eu não preciso disso. Eu não preciso que você defenda, você não sabe que se eu rogasse ao Pai, ele me mandaria 6 legiões de anjos aqui agora. E legiões, se eu não me engano, uma legião em Roma, né, nos soldados romanos, era equivalente a 6.000 ou 12.000 homens, né? Uma legião. Eu sei que nas contas que eu fiz, 6 legiões dariam o equivalente a 72.000 pessoas. Nesse caso, 72.000 anjos. Ele disse, Pedro, não preciso, né? Então Jesus ele é aquele que realmente não precisa. Ele não faz porque precisa, ele faz porque quer, né? Ele não chama porque precisa, ele chama porque ele quer chamar. Jesus é aquele que não precisa dos 12, ele chama os 12 porque quer. Porque se ele quiser ir sozinho, ele vai sozinho, ele faz e acontece sozinho. Ele é rei, ele é Deus. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Ele não precisa de mim para pregar. Mas WJ, se eu não prego, se ninguém aqui pregar, irmão. A palavra diz que quando o Balaão estava em cima da mula, a mula pregou, falou, rapaz, a mula, o jumentinho. Se Deus quiser, o cachorro prega. Se Deus quiser, o cavalo vai pregar. Jesus, nesse episódio aqui, em que Jesus está entrando em Jerusalém, as pessoas dizem assim, mestre, pede para que seus discípulos se calem. Aí Jesus diz, em verdade eu vos digo que se eles se calarem, as pedras clamarão. Irmão, Jesus é terrível. Não precisa, não vai ninguém pregar. Não vai ninguém adorar. Então pedra, faz o seu trabalho, a pedra clama. Não vai ninguém cantar, então grilo, cante, o grilo canta. Vocês não vão mais dar, não vão, então mar, faça o seu trabalho, uma pei. Os pássaros cantam. Oh, aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ele não disse todo ser humano, ele disse todo ser que respira. Uma vez o Senhor me confiou uma verdade, que é a seguinte. Lá no Egito eles adoram o Deus Sol, né? O Deus do Sol, que é Ra. E até hoje as pessoas costumam reverenciar demais coisas, né? E aí uma vez o Senhor me confiou uma frase muito bonita, que eu até postei na internet, dizia assim, ó. Louvaram ao sol, e o sol não entendeu. Porque enquanto louvavam o sol, ele mesmo louvava o Senhor. O sol sabe, eu não sou digno de glória, eu não sou digno de adoração, eu fui constituído, eu fui estabelecido por ele. Engraçado que o sol é majestoso, é glorioso. Ninguém consegue ficar fitado no sol a olho nu. E ele ainda não é Deus, eu penso que Deus é esse. A Bíblia fala que os justos brilharão como o sol na sua força, irmão. Eu vou ser terrível naquele grande dia. Naquele grande dia não brinca comigo não, que eu vou brilhar. Vou ofuscar, mas tudo por causa dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É ele que faz essas coisas.
O Senhor, ele não precisa mais chamar um jumentinho, monta no jumentinho, entre Jerusalém, aquela paradinha, oh, glórias a Deus, aquela paradinha não, aquela paradona. Glórias a Deus, aleluia, hosana nas alturas, chegou ele, o mestre. Agora a palavra fala sobre escolhidos. Eu acredito que eu sou um escolhido. Acredito que aqui há muitos escolhidos. Aleluia. Agora a pergunta que eu faço é: quais são os parâmetros que Deus usa para escolher alguém? A gente gosta, né? Sou escolhido. Glória a Deus. Eu sou também. Agora, quais são os parâmetros? Por que Deus me escolheu? Por que Deus te escolheu? Você sabe? A palavra diz, ou a palavra mostra que o Senhor, ele fez uma aliança com o povo de Israel. Mas tudo, na verdade, nós sabemos que começa lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão. Engraçado que Abraão, ele é descendente de Noé, né? Assim como todos nós somos, porque a palavra diz que se findaram os homens. Para dentro da arca só foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas. Então, nós que cremos na palavra temos que saber que nós também descendemos pelo menos de algum dos filhos de Noé. Abraão era descendente de Noé. No caso de Abraão, ele era descendente de Sem, filho de Noé. Mas quando vai se falar da aliança com Deus, de Deus com o povo de Israel, nunca se fala em Noé. Nunca se fala em Sem. Sempre se começa de Abraão. Os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, porque foi ali que Deus inaugurou a aliança com o povo de Israel. Deus escolheu Abraão para iniciar algo através da vida dele. Agora a pergunta que eu faço de novo é: sobre quais parâmetros? Por que Deus escolheu Abraão? Não porque Abraão é o pai da fé. Não se tem fé sem Deus. Deus teve que escolher para ele se tornar. Ele se tornou o pai da fé. Por que Deus escolheu ele? Ele não era o pai da fé até Deus escolher ele. E nem até ele passar o processo que passou. E está disposto a entregar Isaac como o seu único filho em sacrifício. Ali ele se torna o pai da fé. Antes disso, diga-me, qual é o parâmetro? Por que Abraão? Ora, a palavra ela simplesmente conta a genealogia e depois, olha, Gênesis 11, 31. Tomou Terá Abrão, seu filho, e Eló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Não. A palavra não mostra nenhum acontecimento entre Terá, que é pai de Abraão, não chegar até Canaã, ficar em Arã, e Deus escolher Abraão. Simplesmente o Senhor escolhe, ponto. Ora, disse o Senhor a Abraão, porque ninguém sabe. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Mas por quê? Lá na frente, no livro de Josué, você vai descobrir que Abraão, ele vem de uma família idólatra. Você fala: oxi, não faz sentido. É porque Deus, ele escolhe as coisas improváveis. É engraçado que já existia lá no contexto de Abraão Melquisedeque, que era sacerdote de Sunem. Mas Deus não escolhe Melquisedeque, ele escolhe um homem que vem de uma família idólatra e que provavelmente também era um idólatra. Porque o improvável é o que funciona no reino de Deus. A lógica do mundo é escolher o melhor, é escolher aquele que faz mais gol. A lógica de Deus, ela não é assim, ela vem no contrário. Porque é no contrário à lógica do mundo que o nome de Deus é glorificado. Abraão era alguém improvável.
Aí Deus diz, vou fazer de ti uma grande nação. O cara com uma mulher estéril, improvável. Como? Se a minha mulher é estéril. Aí tem Isaac. Isaac se casa com Rebeca. Rebeca é estéril. Você fala, oxe. É o improvável. É o que não faz sentido, é o que foge à lógica. Porque se Deus me deixa escolher e diz, eu vou fazer de ti uma grande nação, você pensa que eu vou escolher uma mulher que gera filho ou uma mulher estéril? Uma mulher que gera filho, irmão. Essa é a lógica do homem. Aí Deus vai lá e se apresenta a Moisés. Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo que está no Egito. E aí quando Moisés ele volta para o Egito, ele liberta o povo falando, ele é um profeta. E profeta não inventa profecia, esse negócio de... Irmão, profeta não inventa coisa. Profeta ele tem a função de reproduzir aquilo que o Senhor entrega para ele. É isso que Moisés faz, de Êxodo a Deuteronômio. Assim diz o Senhor para Moisés, fala aos filhos de Israel, assim, assim, assim. Aí Moisés vai lá e diz, assim disse o Senhor, pei, 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 pei. E aí Deus se apresenta a Moisés e diz, você vai voltar para o Egito e vai libertar o povo. Como que ele liberta? Falando. Liberta o povo. Não vou libertar, então segura. Bom. Agora, quando o Senhor chama ele, ele diz para o Senhor assim, ó, mas eu não sou eloquente, eu não sei falar. Você pensa, é o improvável. Quando ele fala isso para o Senhor diz para ele, Moisés, e quem fez a boca do mudo? É como se Deus estivesse dizendo, é exatamente por causa disso que eu te escolho. Porque tu não sabe falar. Na lógica do mundo, o que é? Bota o menino para pregar. Por quê? Porque ele prega bem. Na lógica de Deus é prega quem não sabe, vai lá. Porque para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ah não, irmão, é que ele não sabe cantar, bota outro. Deus, pega esse daqui que eu vou dar um gogó de ouro para ele, vocês vão ver se ele não canta. Porque foge a lógica do mundo. Eu não quero alguém que fale bem não, vou escolher quem não fala nada, para ser um dos maiores profetas que a terra já... Você já pensou que Moisés, ele é usado como o parâmetro da lei está todo em Moisés. Jesus, lá no Novo Testamento, tem problemas com o fariseu por causa da lei de Moisés. E Moisés, um dos maiores profetas da terra, é um homem que não sabia falar eloquentemente. Rapaz! Aí você vê o povo de Israel. Eu tinha para mim a sensação, quando eu era mais novo, e ninguém me contou, eu tive que ler para saber, que Israel era um povo mais amado por Deus. Israel era um povo especial e a gente nunca sabe por quê. Por que é que Deus escolheu Israel? A Bíblia também diz. Meu irmão, Deuteronômio 7, versículo 7, o Senhor diz para Israel assim, ó, não fiquem vocês pensando que eu tive afeição por vocês porque vocês eram o maior e o mais numeroso dos povos. Na verdade, vocês eram os menores dos povos. Caramba, aí faz sentido o que Paulo vai dizer lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Meu Deus, Deus diz assim, olha, não teve o Senhor afeição por vocês porque vocês eram os maiores, não. Na verdade, vocês eram os menores. Aí lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, Paulo diz assim, ó, irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aí quando o Senhor me disse isso na palavra, que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, todo o meu ego por ter sido escolhido foi por água abaixo. Porque eu digo assim, não que eu sou escolhido. Aí Deus diz assim, é porque eu escolho as coisas que não são. Falei, rapaz, talvez se você fosse não teria sido. Não há vaidade no crente. Não pode haver vaidade no crente. Sou escolhido de Deus. Ih, irmão, toma cuidado porque tu não era nada. Olha lá Davi, o improvável nada. Ué, acabaram, Samuel olhou para Eliabe, esse daqui é ungido. Não, não é. Passou, se eu não me engano, 7. Aí, vem cá, tu não tem mais nenhum filho? O cara nem lembrou que tinha um 7º, o 8º. Ah, não, tem um mais moço, o menor.
Tem o mais improvável, que eu nem lembrei de trazer aqui. Quando traz Davi é ele, pode ungir. Mas o menor, fedorento, a ovelha é esse. Unge um homem aí. É engraçado que quando o Senhor ele fala com Israel em Deuteronômio, ele diz assim, ó, quando tu possuíres a terra que o Senhor te dá e lançar diante de ti as nações que são mais poderosas e mais numerosas do que tu, o Senhor deixa claro, você é fraco diante deles, mas eu sou contigo. Eu não te escolhi porque você era o mais forte, eu não escolho baseado nas tuas habilidades. Eu não te chamei porque eu vi em você eloquência. Na verdade, eu vi tanta pouca eloquência que eu falei, se eu não ensinar a falar, não vai falar nunca, então eu vou dar o dom para falar. Eu te escolhi não é porque você canta bem, é porque se você não fosse por mim, você não cantaria era nada, mas eu olhei para você e disse, vou usar ela e vou usar ele. Irmão, mas eu não sei administrar, glórias a Deus que ele não te escolhe pelo seu dom em administração. Irmão, mas eu não sei pregar como você. Glórias a Deus que Deus não te escolhe baseado na sua eloquência. Deus não olha para você baseado nas tuas habilidades. A habilidade Deus dá, irmão. A palavra diz que quando o Senhor estabeleceu aquilo que deveria ser construído para o tabernáculo, Ele deu habilidade para o homem fazer. E o Espírito do Senhor encheu, eu esqueci o nome do homem, mas o... Bezalel, olha aí. O pastor tá ligado. Deus encheu o homem de habilidade e ele construiu. A habilidade Deus dá. Deus não está preocupado com a minha oratória. Deus não está preocupado com os meus dons, com as minhas habilidades, até porque dom vem do Espírito. Tem quem o Senhor quer dar. Agora, uma coisa que o Senhor não abre mão e espera que eu faça é obedecê-lo. E aí que o caldo engrossa. Diga a verdade, irmão. Pela lógica do homem. Suponhamos que vamos entrar em guerra. Guerra física. Guerra militar mesmo. Qual é o mais correto a fazer? Um inimigo anunciou guerra contra a gente. Brasil. Sei lá, Salvador. O que a gente faz, irmão? Chama soldado, óbvio. Se prepara. Vê se está tudo no óleo, no gatilho. É guerra. Naquela época, lógico que o inimigo declarou guerra. Vamos montar a espada, vamos afiar a espada. Claro. É assim que se tem vitória. Se o inimigo declarou guerra, é guerra. Vai lá, pode pegar quantas armas for. Ajunta o maior número de pessoas que você conseguir. Para que o nosso número seja maior que o deles. E aí a gente tenha vantagem. Essa é a lógica do homem. Agora, no livro de Josué, no capítulo 1, quando o povo vai ser introduzido na terra de Canaã, eles vão iniciar um tempo de guerra. Porque eles vão conquistar a terra lutando. E aí qual é a ordem do Senhor para que o povo tenha êxito? Afie as espadas. Preparem mais escudos. Juntem carros e cavalos. Convoquem flecheiros. Treinem. Melhorem a habilidade de vocês. Foi essa a ordem que o Senhor deu para que Israel fosse bem sucedido em tempos de guerra. Não. Ele diz para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para ser bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O sucesso do povo de Deus não está nas habilidades, na capacidade de lutar, está em obedecer a palavra de Deus. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito.
E assim você fará prosperar o teu caminho. Não, Senhor, mas eles me declararam guerra. Mas, Josué, eu sou o Senhor dos exércitos. Se eu quiser, você vende 300 mil com 300. Você pode vencer um exército de multidões como se fosse uma pessoa só. Você pode vencer se estiver comigo. Agora, se você não estiver comigo, você pode ter 1 milhão de soldados também que não vai arranjar nada. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A vitória do povo de Deus nunca teve na quantidade, nunca teve nas habilidades que eles possuíam. Todas as vezes que o povo caía e o Senhor entregava a mão dos midianitas, dos moabitas ou quem quer que fosse, não era porque faltou no povo habilidade. Habilidade ele já sabia que não tinha. Não é porque faltou força física ele já sabia também que não tinha. É porque faltou obediência. Aí a palavra diz assim, ó, e tornou Israel fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Aí deu ruim. É disso que o Senhor espera. É sobre isso que o Senhor não abre mão. Agora vamos entrar no texto. A palavra diz que Davi, ele convocou escolhidos no número de 30 mil. Eram 30 mil homens. E colocaram a arca da aliança num carro novo. Aleluia. Era um carro novo. Então, a palavra diz que eles se alegravam e dançavam. E toda sorte de instrumentos, saltério, pandeiro, tímbalo, tamborins. E quando o Senhor ele estende a mão contra Uzá e mata Uzá, você vê que não necessariamente toda a alegria é a alegria que vem de Deus. Nem mesmo diante de Deus. Porque Davi estava diante de Deus, irmão. Ele estava dançando diante de Deus, tocando diante de Deus. E o Senhor só esperando para ver quando os bois tropeçarem. Porque quando tropeçar, alguém vai meter a mão na arca. E quando meter a mão na arca, eu vou ferir, eu vou matar. Para quê? Para mostrar que está errado. E por que está errado? Porque o Senhor deu ordem lá no livro de Êxodo, falando assim, quando vocês construírem a arca, vocês vão colocar varais na arca, e os levitas vão carregar a arca no ombro. Mas aí, eles terceirizaram o serviço e colocaram a arca em bois. Só que a presença do Senhor não se carrega de qualquer forma. Não é de qualquer forma que eu digo que eu sou cristão. Se eu digo que eu represento o Senhor, eu preciso ter conduta. Eu preciso ter disciplina. Eu não vou brincar com a palavra. Jesus diz, ai daquele por intermédio de quem vem o escândalo. Eu já tive em posição de escandalizar e sei o quanto é desesperador. Senhor, me tira daqui. Porque da mão do diabo tem quem tire, mas da mão de Deus não tem quem tire. Colocaram a arca em cima de um carro novo. Eu pedi para você repetir, o carro era... E o Senhor falou, vai tropeçar. Era novinho, bem ornado, bem ataviado. Parecia que estava tudo correto, irmão. Mas a ordem já tinha sido dada, é no ombro. E aí os bois tropeçaram. Como o Senhor já previa, por isso que tem que carregar no ombro. É no ombro que se carrega. E aí os bois tropeçaram. Por quê? Porque quem não obedece vai tropeçar. Agora, e quem obedece? Quem obedece está isento de tropeçar? Não. Mas Ele dará ordem aos teus anjos para te guardar em todo o teu caminho. Eles te sustentarão na tua mão para que tu não tropece com o teu pé em pedra. O problema, meus irmãos, não foi os bois tropeçarem, porque tropeçar é normal. O problema é que quem não tropeçou foi o homem, foi o boi. E a gente às vezes olha e pensa que o Senhor está preocupado com isso, com um carro novo, né? Até hoje os fariseus acreditam que Deus ele vai se agradar do terno e gravata. Mas um jovem de dread ministrando a palavra não pode. Mas, irmão, o Senhor está preocupado é com conduta, irmão. Ele está preocupado, não está de dread, ok, está com a blusa do Brasil, ok, a calça é larga, ok, mas está disposto a carregar a presença no ombro.
E não terceirizar o serviço colocando a arca da aliança em boi. Só porque eles são mais bonitos. Só porque eles estão mais dentro do que se espera. Irmão, o Senhor é terrível. É por isso que a gente vê um monte de ministério caindo por terra hoje em dia. É Deus mostrando que a presença não pode ser carregada em carro novo. Aleluia, glórias a Deus. Aplauda o Senhor, meu irmão. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é terrível. Aleluia. Aleluia. Irmão, você vai ver que o carro sendo puxado por bois. E os bois, eles eram usados naquela época como sacrifício. Na verdade, fazendo uma pesquisa, você vai ver que os bois eram até os sacrifícios de maior valor. Então, Davi pensa que está fazendo algo correto. Bois. E hoje, nós vivemos esse tempo, irmão, onde a gente está mais preocupado diante de Deus em fazer algo para receber da parte dele do que fazer algo para ser diante dele, né? A gente sempre vai ministrar, ou sempre vai procurar ministrações onde fala-se que Deus vai abrir a porta de emprego, e eu espero que abra. Onde fala que Deus vai mudar o quadro, vai prosperar, eu espero que prospere. Mas essa não é a prioridade. A prioridade é sempre a obediência ao Senhor. Então se sacrifica, se faz sacrifícios, se faz jejum, se faz campanha. Oi, irmão, se faz propósito. Vou ficar sem rede social tantos dias. Para quê? Para isso. Eu vou ficar no jejum tantas horas. Para quê? Para aquilo. Eu vou fazer a campanha. Para que, sei lá, para que volte o meu marido. Para que Deus restaure o meu casamento. Mas, irmãos, sacrifício sem obediência é sacrifício vão. Antes de fazer o sacrifício, se certifique de que você está obedecendo para que o Senhor receba o seu sacrifício. Porque se primeiro vier o sacrifício para depois você pensar na obediência, não vai funcionar. A obediência é o primeiro. O certo, o mais correto dentro desse cenário seria sacrificar para aprender a obedecer. Senhor, eu vou fazer jejum, não é para que volte, ou para que restaure o meu casamento, é para que eu não viva um casamento mais imoral. Senhor, eu não vou fazer jejum, não é para que o Senhor primeiro liberte o meu filho, é para que me liberte do palavrão. Para que me mude, para que eu possa te obedecer, porque toda a desgraça do povo de Deus está condicionada à falta de obediência. E eu tenho vivido isso diante do Senhor. O Senhor tem me mostrado coisas acontecendo na minha vida, coisas que eu não gostaria. E eu observando e entendendo, não, eu vou me manter obediente naquilo que o Senhor me falou. Mesmo que as circunstâncias estejam contrárias a mim. Porque eu preciso lembrar que o Senhor, Ele não me escolheu segundo as minhas habilidades. Talvez um dia todo mundo olhe e diga, o WJ já não prega mais como pregava. E eu não preciso mais ficar ligado à opinião das outras pessoas. Antigamente eu pregava, era por glória a Deus. Eu pregava e quando a igreja não glorificava, eu pensava, eu não preguei bem. Meu Deus, me ajuda. Hoje em dia eu já não me importo com isso. Eu subo em cima do altar dizendo, Senhor, glorifique o teu nome através da minha vida. Mesmo que não glorifique, mesmo que não aplaude, eu quero me manter obediente à tua palavra. Porque é ela que me faz romper. É ela que me exalta, é ela que me prospera. Se o Senhor quiser me enriquecer, eu não preciso ser formado em administração, não, irmã. Eu preciso obedecer e Ele me enriquecerá. O Senhor diz para Saul, Saul, tenho causa contra Ameleque. Você vai lá e vai matar todo mundo. Você vai matar homem, mulher, crianças de peito, gado, tudo. Porque na época do Egito eles se colocaram contra o povo de Israel. E aí quando Saul vai lá, ele destrói tudo, mas poupa a vida de Agag, rei dos amalequitas, e pega o melhor dos despojos, dos jumentos, dos bois, para sacrificar ao Senhor.
E aí quando Samuel vai até Saul, ele diz assim: Saul, o que você fez? Ele diz: não, eu fiz o que o Senhor me pediu. Eu fui lá e aniquilei tudo, mas poupei a vida do rei e trouxe o melhor do gado para poder oferecer ao Senhor. Irmão, ele estava a fim de oferecer ao Senhor, só que o Senhor não mandou oferecer, mandou matar. E ele não matou. E aí Samuel vira para ele e diz aquela famosa frase icônica que a gente tanto gosta: é melhor obedecer do que... Quando Davi peca, ele diz isso para o Senhor, ele diz: tu não se agrada de sacrifício, senão eu te daria quantos o Senhor quiser. Mas um coração quebrantado, eu tenho certeza que o Senhor não rejeita. O sacrifício não era um código, era apenas um símbolo. Tudo aconteceu porque o povo desobedeceu a Deus. Carregando a arca, carregando a presença de qualquer forma. Em cima de boi, em cima daquilo que é objeto de sacrifício. Não, obedece, carrega no ombro. É no ombro que se carrega. E aí, lá no Novo Testamento eu vejo Jesus dizendo assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu me lembrei que cruz se carrega... Cruz se carrega no ombro, irmão. É o Senhor basicamente dizendo: você tem que sentir esse peso. Você quer ser representante de Cristo? Não, eu quero me parecer com Jesus. Pois bem, tome a sua cruz e carregue ela no ombro. Quando a palavra fala sobre carregar no ombro, ela fala sobre carregar de cabeça erguida. Ela fala sobre carregar com responsabilidade, com seriedade. Não é de qualquer forma. Não dá para chamar de luz o que é treva, e não pode ser chamado de treva o que é luz. Hoje nós vivemos um tempo onde aparentemente o Senhor se tornou tolerável a alguns pecados. E Ele não se tornou. Eu vivi por muito tempo um relacionamento imoral. E aí conversei certas vezes com algumas lideranças. E elas que deveriam me exortar, me disciplinar, disseram para mim assim: ó, não, mas você tem intenção de casar? Então quer dizer que se eu tiver um relacionamento imoral, mas tiver a intenção de casar, pode. Essa é a resposta de Deus? Esse é o posicionamento de Deus? Aí o que eu pensei? Quero casar. Vou continuar. Aí agora eu te pergunto, o dia do namorado passou. Tu estava namorando, vai casar com quem? É, irmão, mas o Senhor não se tornou tolerante, não. E o fato de eu não ter ninguém agora é porque Ele não mudou. O que é pecado é pecado. Se o Senhor falou honra pai e mãe, e você vem, canta, pula, se alegra, mas não honra pai e mãe, você está em pecado. Ô, irmão, relacionamento imoral, um vacilão, e pregando, terrível. Ali você vê que ser usado não é ser aprovado. Ser usado é ser usado. Ser aprovado é ser aprovado. Uma vez eu ouvi um testemunho do pastor Júnior Trovão, nunca vou me esquecer. Ele disse que um homem que era pregador da palavra vivia em adultério há 2 anos, mas ainda se ministrava. E todas as vezes que aquele cara ministrava, Deus bradava no lugar. Só que depois de 2 anos, ele ficou cansado daquela vida e disse: Senhor, hoje eu vou pregar. Me envergonha. Vou subir, me envergonha. Deus chegou lá e usou uma profeta, uma profetisa. E ela disse: olha, você é homem. Não, quando o Senhor te dá as palavras, você fala que Deus vai usar a tua boca e bababá. O homem pregou. Quando chegou em casa, ele foi orar. Ele disse: Senhor, eu não estou entendendo. Eu pedi para o Senhor me envergonhar, o Senhor não me envergonhou. O Senhor mudou e foi orando. Ele disse que, num determinado momento, ele olhou para o ombro e viu uma espada assim, de fogo. Quando ele viu, era um anjo. O anjo disse para ele: no juízo final a gente conversa. E o maluco pregava, irmão. Ali você vê que se Deus te deu o dom, irmão, se Deus me deu o dom da palavra, Ele não vai comprometer o dom se tem muitas pessoas para ouvir o que Ele tem para falar. Tem pessoas que vão ser alcançadas através da voz de muitos e muitos não vão. Porque pensam que dom é salvação, mas não. Salvação é dom, dom não é salvação. Deus usa a mula para falar, varão.
Glórias a Deus. Se for para aplaudir, aplaude. Não aplaude, legal. Aleluia. Glórias a Deus. Eu, na minha vacilação, isso aqui é testemunho para glorificar o nome de Deus. Eu não gosto de testemunho para assim vai descer, não. Estou falando de algo ruim que eu fiz. Terminei o relacionamento, ou melhor, hoje entendo, o Senhor terminou meu relacionamento. Coração ferido, fui no monte falando, Senhor, me dá uma resposta. E vi um profeta, eu quero, né? Não, quero fazer, não. Por favor, me ajuda. Fala, eu querendo que Deus falasse aquilo que eu queria ouvir. E vi um profeta no monte, ele vai bradar, Deus é contigo, vou restituir teu relacionamento. Você vai casar, vacilão. Vacilão, imoralidade, errado. Pedindo para o Senhor compactuar do meu erro. Aí subi no monte, estou esperando o profeta, estou esperando, orando, né? Esperando o profeta, olhando. Vai ser aquele, vai ser aquele, vai ser aquele. Aí, conduzido pelo Espírito Santo, eu abri em Salmos 50. Oh, aleluia. Eu sou amante da história de Davi, irmão. Conheço o Salmo 51 e a história de Davi. Creio eu. Se eu não conheço todo, eu conheço a maior parte. Já li tudo. Gosto muito mesmo, porque eu acho que Davi, ele representa a humanidade. Ele é pecador mesmo, e a Bíblia mostra os pecados dele, né? Davi, você encontra, na história de Davi, você encontra exaltação, queda, santidade, pecado, pobreza, riqueza, falta de honra, autoridade, tudo você encontra na história de Davi. Eu me identifico com ele. Então eu conheço o Salmo 51, mas o Salmo 50 eu nunca tinha parado para ler. Aí estou folheando, parei no Salmo 50. Aí, no versículo 14 do Salmo 50, eu lendo lá no monte esperando o profeta. Diz assim, ó, Salmo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Glórias a Deus. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Primeiro que o Senhor aqui já me chamou de ímpio. Mas ao ímpio, diz Deus, e eu pregando, irmão. A gente ri, mas é sério. Pregando. Lançando todos os vídeos que todo mundo curte na internet, de milhões, pregando. E os vídeos batendo milhões. E eu no monte, ouvindo essa palavra. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serves repetir os meus preceitos e terem nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita minhas palavras. E eu vendo, eu pregando, pum, na minha cabeça. E o Senhor dizendo, você conhece, mas do que adianta se você rejeita? De que adianta se você não cumpre? E aí eu continuei lendo. Aí a palavra diz assim, ó. Se tu vês um ladrão, tu te comprases nele. Bom, isso eu não faço. Aos adúlteros te associas. Bom, isso eu faço. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Isso eu não faço. Senta-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Isso eu faço. Ou fazia. Tem feito estas coisas e eu me calei. Irmão, aqui Deus me pegou firme. Tem feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Porque era assim que eu vivia. Na imoralidade do relacionamento. Mas Deus não falava nada, então. Só que quando Deus está fazendo silêncio, Ele está dando tempo para a gente se consertar, irmão. Porque quando eu recebi a palavra já veio assim, ó, cortando, fatiando com tudo. Eu não falei nada, eu me calei no que você está fazendo. Aí tu pensou que eu era teu igual, e aí problema. Porque eu não sou teu igual. Eu não me tornei tolerável ao pecado. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus. Engraçado que eu estava orando pelo relacionamento. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Irmão, quando eu terminei de ler esse sábio, eu estava
esse salmo, eu estava tão triste, tão temeroso. Eu já sabia que o Senhor não ia enviar profeta, nem precisava mais. Não precisava, ele falou. Mas uma coisa alegrou o meu coração. Ele diz assim, ó, considerais, pois, nisso. Vós que vos esqueceis de Deus. Por quê? Porque ainda dá tempo. Era isso que o Senhor estava falando comigo no monte. Eu pensando, Senhor, muito obrigado. Eu estou no erro, estou na vacilação, mas o Senhor ainda não disse, vou te pegar nisso. Considerai, porque ainda dá tempo. Mude. Melhore. Por quê? Porque você está querendo carregar a arca da aliança em carro novo. Você está vivendo de imagem, Wesley. E de imagem eu não preciso não, eu preciso é de realidade. Se coloque de pé, igreja. Aí você pensou que faltou. Porque ambos queriam entrar em Jerusalém, irmão. Aleluia. Aleluia. Ambos queriam entrar em Jerusalém. Só que um queria entrar desobedecendo, de qualquer forma, colocando a arca em carro novo. Aí Jesus falou, eu vou entrar em Jerusalém. Lá em Marcos 11. Aí, Jesus, o rei da glória. O próprio rei Davi, quando entra em Jerusalém, depois de guerra, pastor, ele entra em cavalo, ele é rei. Jesus não precisa disso. Ele disse, eu vou entrar em Jerusalém. O senhor quer que a gente prepare para o senhor o quê? Uma Ferrari? Não. Uma Lamborghini? Um Jeep Renegade? Não. O senhor quer que a gente prepare o quê? Um carrossel cheio de cavalos, daqueles brancos que correm? Não. O que você quer, Jesus, então? Eu quero um jumentinho. E como é que tá? Onde é que ele vai estar? Ele vai estar preso lá fora, do lado, na rua. Rapaz, eu gosto muito porque a Bíblia é perfeita. A Bíblia sabe a diferença entre jumento e jumentinho. A jumentinha é menor, irmão. Meu Deus, é um jumentinho. Sabe? Se um jumento não tem valor, quem dirá um jumentinho? Quem é que dá valor para o jumentinho? A gente dá valor para carro novo. Para jumentinho, vou fazer o que com o jumentinho? Aí Jesus está dizendo assim, ó, pega aquele que não tem valor. Pega aquele que ninguém dá nada. Pega aquele que ninguém diz que vai, que todo mundo diz que não vai ser nada. Pega um Moisés. Pega um Davi. Pega um que não sabe falar. Pega um que não sabe ler. Pega um que não sabe fazer conta. Pega um que é sem pai. Pega um que é sem mãe. Pega um que nasceu numa família disfuncional. Pega um que tem problema com pornografia. Pega ele. Pega um que é viciado em droga. Pega ele. Pega ela que foi traída pelo marido. Isso gerou nela uma ferida que não cicatrizou até hoje. Pega ela. Pega aqueles que ninguém dá nada. Não é assim a parábola, ele chamou primeiro os convidados. Mas todos tinham muita coisa para fazer. Aí ele falou, então vai pelas ruas. Chama os coxos, chama os cegos, chama os aleijados, chama todo mundo, chama os que estão na beirada. Graças a Deus, porque eu estava lá. E se você está em outra posição, que não seja essa, provavelmente o Senhor ainda não te chamou. Até que você reconheça que você é leproso também. Até que você reconheça que é aleijado também, que é cego também. E que precisa dele também. Um jumentinho. Pouca coisa. Porque eu vou montar nele. Rapaz. Quem não reconhece a sua miséria também não pode reconhecer Cristo. O Senhor não quis um carro novo. Ele não quis aquele que performava, aquele que parecia. Deus não está preocupado com o que parece. Deus quer o que é. É um carro novo, mas não é carro novo. Carro novo não vai aguentar, mas o jumentinho ele carrega, ele consegue aguentar o peso dessa glória. É engraçado que lá em 2 Samuel, era só a arca que simbolizava a presença de Deus. Agora é Deus em pessoa. Em cima de um jumento. E para mim o que mais me toca, meu irmão, é que quando eles vão encontrar o jumento, a palavra, olha,
Então foram e acharam um jumentinho preso. Ele estava preso. Junto ao portão, do lado de fora, na rua. E o desprenderam. E é assim que talvez você se encontre hoje. Eu já me encontrei assim. Eu já quis ser performático também. Já quis carregar a santidade de Deus, a presença de Deus em carro novo. Não preciso, o Senhor nunca contou com as minhas habilidades para fingir. Mas eu estava preso também. No meu caso, preso à imoralidade. Preso à embriaguez. Eu vivi lá fora. Fumando maconha, bebendo, me prostituindo. Eu estava no portão, do lado de fora também, como jumento. Não conseguia entrar um tempo, mesmo conhecendo Deus. Na rua. Irmão, você sabe o que é ficar preso? Do lado de fora, no portão, na rua. Pensa aí. Para um jumento ninguém liga não, irmão. Se está fazendo sol que está queimando ele, vai ficar. E se começar a chover, tira todo mundo, mas deixa o jumento. É jumento. Ninguém liga. Para mim, hoje não. Hoje, depois que o Senhor, né? Mas antes, se eu morresse, quem ia sentir falta? Mas aí o Senhor olhou, chama aquele jumentinho lá. Irmão, jumentinho, irmão, com todo respeito, eu aceito ser jumentinho se eu for carregar Jesus nas costas. Melhor do que ser carro novo. Ah, irmão, você é burro de carga? Depende do que eu estou carregando. Se for Jesus, eu sou burro de carga. Aleluia. Aplauda, irmão, não fica mais ou menos, não. Ah, não, que você é fanático. Quando eu estava lá na sarjeta, você não me deu nada. Sou mesmo. Você é maluca. Não, agora é só cristão. Aí algumas pessoas que andavam. WJ, tu não tá mordendo nenhuma carninha, não. Sai com carne pra lá, compadre. Você tá louco, irmão? Você sabe como era desesperador? Não sabe. Lá no secreto, desesperado. Senhor, por favor, me ajude. Agora que o Senhor me ajudou, me tirou. Me desprendeu da rua, da chuva, do vento, de tudo. Ele está falando, morde a carne, morde você. Morde você que eu vou ser burro de carga aqui. É Jesus, irmão. Essa palavra, ela nos conduz ao entendimento de que nós somos pequenos diante de Deus. De que nós não somos nada diante de Deus. E é por isso que Ele nos olhou. É por isso que Ele me escolheu. Vai ver você que está aqui e diz isso sobre você. Pai, mas eu não valho nada. Exatamente. Exatamente. E é por isso que Ele te escolheu. É por isso que Ele te nomeou. É por isso que Ele deu ordem aos anjos para dizer, vai lá. Você vai encontrar Ele preso ao que não deve. Ele vai estar do lado de fora, não vai estar dentro. Ainda não está dentro, mas Ele vai entrar em Jerusalém. Ele está na rua por enquanto, mas hoje eu vou dar para Ele uma casa. Aleluia. E essa casa é a nova Jerusalém, irmão. Aleluia, aprendemos. Irmão, no mundo tem muitos que são, não tem? Os artistas, os ídolos, cantam e pai. E às vezes a gente de fora fica deslumbrando, falando, só um pouquinho, caramba, lá o fulano de tal, cheio de dinheiro, cheio de... Carro novo, irmão. Não queria ser carro novo, não. Agora olha só, Jesus montou no jumentinho, jogou as vestes, é engraçado que a palavra diz que jogou vestes. Jogou e montou no jumentinho. E vai entrando em Jerusalém. Agora se imagina que alegria para aquele jumentinho que nunca foi visto. Estava na chuva, entrar e ver as pessoas dizendo, Hosana nas alturas. Glórias a Deus, o bendito do Senhor. E o jumentinho tendo o privilégio de carregar ele nas costas, nos ombros. Eu tenho certeza que para ele, naquele momento, rapaz, se ele tivesse raciocínio para pensar, ele pensaria, vale a pena ser jumento.
Estou carregando Jesus. Irmão, depois daquele dia, a descendência daquele jumento foi abençoada. Ele carregou Jesus. Aleluia. Ele era um jumentinho, mas tinha mais valor do que qualquer cavalo alado, qualquer carro novo. Até hoje, irmão, tocar num filho desse jumento deve, carregou Jesus. Isso que eu estou falando não é invenção, não. Que a palavra diz que Deus, ele faz misericórdia até 1000 gerações para aqueles que obedecem. A gente vai louvar? Vai, quem vai louvar? Aleluia. Eu terminei a ministração. Mas aí, se você hoje ouviu essa palavra e se considera um jumentinho dizendo, para mim não dá. Hoje o Senhor te mostrou, é você que eu quero. Você vai aguentar o peso dessa glória. Você vai entrar pelas portas de Jerusalém por causa dele. E você vai ver eles dizendo, Hosana, glórias, bendito do Senhor é o que vem. E você vai se alegrar porque ele vai estar contigo. Poxa, irmão, mas eu sou tão pecador, glórias a Deus, é porque tu é jumentinho, está do lado de fora. É melhor do que ser carro novo e fingir que não é pecador. O Senhor está procurando aqueles que assumem, adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. E aí é necessário que você, se quiser, se eu quiser, se você quiser, faça uma confissão aqui diante do Senhor, dizendo ao Senhor, eu creio, eu aceito, ou melhor, eu reconheço o Senhor como Salvador da minha vida, da minha alma. WJ, eu vou aceitar Jesus? Não, você vai ser aceito por Ele. Porque foi Ele que mandou chamar o jumentinho. Você vem. Agora, se quiser, que evangelho não é mercadoria, é oportunidade. E a melhor oportunidade da tua vida. Mercadoria, o vendedor se esforça para vender. Oportunidade agarra quem precisa. E eu preciso. Jesus, ele diz, olha, aquele que quiser, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser. E se o Senhor falou contigo, e se o Espírito Santo convenceu o seu coração, e você ainda não fez um voto, não fez uma aliança com o Senhor, durante a ministração do louvor, você tem liberdade para fazer parte dessa família que vai morar no céu.